Neste primeiro módulo, nós vamos entender os conceitos mais centrais de inteligência artificial, do que se trata a inteligência artificial, como ela evoluiu pela história, também o que é machine learning. Neste primeiro vídeo, nós vamos tratar de o que é inteligência artificial, abordando os principais conceitos. Para definir o que é inteligência artificial, primeiro nós temos que definir o que é inteligência. E inteligência não é um conceito de fácil definição. No entanto, um conceito básico serve, pelo menos para nós entendermos como conceituar a inteligência artificial. Inteligência artificial, então, vai ser basicamente qualquer processo de imitação de tarefas humanas por parte de máquinas e computadores. As máquinas ainda vão atingir inteligência artificial? Essa é uma pergunta difícil, porque nós não sabemos como essa evolução ainda vai se dar e qual é a velocidade dela. Porém, sabemos que algumas atividades propriamente humanas já são realizadas pelas máquinas. E podemos dividir todas essas habilidades em uma série de tarefas com a qual nós vamos dizer que são vários aspectos de inteligência. Por exemplo, resolver problemas, tomar decisões, aprender coisas, representar ideias, manifestar emoções e entender emoções. Esses são vários aspectos que compreendem o conceito de inteligência. E se esses aspectos são dominados por computadores, se os computadores conseguem exercer essas tarefas, nós dizemos que os computadores são inteligentes e dizemos que estamos diante do conceito de inteligência artificial. Então, quais são essas tarefas? A primeira delas, por exemplo, é resolver problemas. Ou seja, se nós temos questões que envolvem soluções e conseguimos definir de uma maneira clara ou mesmo de uma maneira matemática, basta nós inserirmos esses problemas nos computadores e os computadores hoje conseguem nos trazer respostas. Um exemplo claro são jogos de xadrez. Hoje, os computadores eles avançaram muito na forma de entender jogos e, entre esses jogos, o xadrez, e de realizar cálculos e nos dizer qual é a solução para um determinado jogo ou para uma determinada partida. Especialmente em finais de jogos de xadrez, onde o número de lances é mais limitado, os computadores hoje eles conseguem realizar cálculos precisos e indicar quais são as melhores jogadas dada uma determinada situação. Por exemplo, aqui tem um exemplo de um final de um jogo de xadrez, onde temos poucas peças, além dos peões temos apenas bispos, e o computador consegue indicar, por exemplo, se o lado branco ou o lado negro é o mais vantajoso nessa situação e quais seriam os lances determinantes para se vencer essa partida. Esse tipo de problema ele pode ser resolvido por máquinas e os computadores são utilizados cada vez mais para entendê-los. Tomar decisões. Hoje, tomar decisões é uma tarefa que o computador consegue executar muito bem. Pois então, nós inserimos o input de dados, o input de variáveis e pedimos a solução para uma pergunta e o computador ele toma essa decisão para a gente e nós conseguimos automatizar isso. Então, por exemplo, comprar ou vender ações, qual o que devemos executar nesse momento? Basta introduzirmos dados de preços para o computador e com um modelo próprio ele consegue nos indicar se devemos comprar ou vender em qual quantidade. Outro exemplo também de tomar decisões são os self-driving cars, que são muito famosos hoje, carros que se autodirigem. Os carros que se autodirigem, eles se deparam com obstáculos nas ruas, por exemplo, e o computador consegue tomar uma decisão, se ele deve desviar ou não, se ele deve parar ou não. Esse é um aspecto claro de inteligência artificial e esse aspecto é bastante dominado pelas máquinas hoje em dia. Outra tarefa que os computadores estão conseguindo executar:
Representar conhecimento. Como nós conseguimos obter uma enorme quantidade de informação e manter e estabilizar essa informação em redes de conhecimento. Hoje há uma série de modelos pelos quais o computador consegue representar o conhecimento. Como um exemplo, para processamento de linguagem natural, que é um assunto de qual vamos falar, mas nada mais é do que como o computador lida com linguagem, por exemplo, com o inglês ou com o português. Há um modelo chamado Word2Vec, que consegue transformar palavras ou expressões para valores numéricos ou valores vetoriais. Aqui, por exemplo, temos rei, homem, mulher e rainha em inglês. Nós temos que rei, o valor vetorial rei é mais próximo do valor vetorial homem e o valor vetorial rainha ele é mais próximo do valor vetorial mulher. E também sabemos que se nós obtivermos o valor vetorial rainha e subtrairmos o valor vetorial mulher, nós chegamos a um valor vetorial rei. Nós podemos basicamente executar operações matemáticas com esses valores e isso é bem representado nesse modelo de conhecimento. Outro aspecto também é o aspecto de aprendizagem. Nada mais é do que introduzir uma quantidade de dados ao computador como input e ao mesmo tempo já fornecer também o output, que são esses resultados que o computador vai aprender. Um exemplo para esclarecer como se dá essa aprendizagem. Reconhecimento de imagem. O reconhecimento de imagem, ele basicamente é feito usando a seguinte técnica. Você introduz imagens, você introduz dígitos ou fotos de cães e gatos ao computador. Isso se dá em forma de matrizes de números. É assim que o computador enxerga imagens. E para cada matriz, nós dizemos, essa matriz é um cão, essa matriz é um gato, ou essa matriz, essa imagem é um número, é uma letra, é o número 7 ou a letra B. No momento que nós fornecemos muitos inputs e muitos outcomes, muitos outputs, o computador passa a reconhecer padrões e relacionar com esses outputs, de forma que ele aprende o que cada imagem, o que cada letra significa. E a partir dessa aprendizagem, se nós fornecemos apenas os inputs, o computador passa a nos dizer, isso é um cão, isso é um gato, isso é a letra X. E neste momento nós dizemos que o computador aprendeu. Trataremos melhor de aprendizagem de máquina neste módulo, mas isso é basicamente um exemplo para mostrar como se dá a aprendizagem de computador. Por fim, hoje uma coisa ainda é um desafio, mas que os computadores fazem cada vez melhores, fazem cada vez melhor, é entender sentimentos e emoções. Aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo de uma API da Microsoft, em que você introduz uma foto com um determinado rosto e essa API consegue identificar traços de emoção nessa foto. Então, por exemplo, nessa daqui que eu trouxe como exemplo, ele consegue nos dizer qual a probabilidade para cada sentimento. Raiva, desprezo, desgosto, medo, felicidade, uma emoção neutra, tristeza ou surpresa. Para a foto aqui, este computador ele indica que tristeza é provavelmente a emoção mais provável de ser classificada essa imagem. A segunda mais provável é felicidade, que acaba empatando com o medo. E o computador consegue atribuir uma probabilidade. Em alguns casos, quando é duvidoso, quando ele não identifica bem para qual emoção a foto está representando, ele costuma identificar probabilidades iguais, mas neste caso parece que é mais claro. Não só imagens, hoje há uma série de métodos para lidar com emoções em textos. Então, essa expressão, o que ela indica? Ela indica um sentimento positivo, um sentimento negativo, ela indica ironia. Hoje, esse tipo de método ele é bastante popularizado por algoritmos e ele é bastante utilizado no mercado e
sobretudo por empresas jornalísticas. Hoje é fácil encontrar matérias que medem emoções em imagens ou textos. Assim, acabamos o primeiro vídeo, mas isso basta para mostrar que há uma série de tarefas que há alguns anos todos diriam que se aplicam que apenas humanos conseguiriam executar e que máquinas jamais conseguiriam fazê-las. Mas hoje as máquinas com o desenvolvimento tecnológico já conseguem fazer algumas dessas. O conceito de inteligência artificial depende claramente, então, dessas tarefas e ele vai se estendendo conforme computadores vão adquirindo novas habilidades. No próximo vídeo, falaremos da história da inteligência artificial e como ela se desenvolveu desde o seu surgimento na década de 50.